Olá! Nesse vídeo nós vamos falar do coaching de hábitos mentais propriamente dito. O coaching de hábitos mentais, ele usa o esquema estrutural da programação neurolinguística para entender a mente, mas a sua base mesmo é o conhecimento das matérias médicas homeopáticas. E é esse conhecimento que o faz tão específico e tão personalizado. O coaching de hábitos mentais, ele usa uma ferramenta da homeopatia chamada individualização. E é essa individualização que vai permitir que se delineie o padrão mental daquele paciente, daquela pessoa, daquele indivíduo. Isso é feito a partir de uma anamnese. A anamnese nada mais é do que coleta de dados sobre sentimentos, emoções, comportamentos, aversões, doenças, todo o padrão do indivíduo, tanto físico quanto mental, pode ser coletado com fins de individualizar aquele indivíduo, para que posteriormente o conjunto de sintomas, o conjunto de características, de dados retirados, não se usa toda a individualização, mas se faz uma escolha de dados que formam um conjunto que a gente vai buscar uma matéria médica homeopática semelhante àquela forma de ser daquele indivíduo. Eu vou exemplificar escolhendo um comportamento e mostrando crenças por trás desse comportamento. Vamos escolher dois indivíduos que tenham comportamentos muito semelhantes. Vamos falar aqui, vamos escolher um comportamento bem diferente, bem forte. Uma pessoa que seja atabalhoada, desastrada, assustada, desesperada, que faça tudo sempre com pressa, assustado, com medo, não consegue realizar nada porque é muito imediatista, é inseguro, é medroso, assustado, uma confusão só, desesperado. Esse indivíduo, ele vai ter esse comportamento e o outro indivíduo vai ter o mesmo comportamento. Porém, ao fazer o coaching de hábitos mentais, a gente nota que um indivíduo tem uma semelhança com a matéria médica de um remédio e o outro com a de outro remédio. Dois remédios diferentes, duas matérias médicas diferentes. A matéria médica do primeiro é de acônito e a do segundo é de tuia. São comportamentos muito semelhantes, mas com crenças, com características por trás desse comportamento diferentes. No coaching de hábitos mentais, a gente vai entender que o indivíduo de acônito, ele é desesperado, ele é assustado, ele é imediatista, ele é atrapalhado, ele é desastrado, não consegue realizar nada porque ele tem como crença primordial que ele sabe a hora em que ele vai morrer. E ele vive como se tudo que ele fizesse fosse a hora que ele vai morrer. Então isso traz para esse indivíduo um nível de estresse tenebroso, inimaginável. Então é muito penoso ser assim. Isso traz muito problema, muito sofrimento. Já o indivíduo de tuia, e voltando ao indivíduo de acônito, ele está sempre evitando fazer aquilo porque ele acha que ele vai morrer, então ele está sempre fugindo da morte, tentando fugir da morte, tentando adiar a morte dele. Então tudo se torna algo muito problemático, muito vital, afeta a sobrevivência dele. Então o grau de estresse aí é muito alto mesmo. Já o indivíduo de tuia, esse indivíduo tem como crença primordial o sentimento de culpa, uma certeza de que ele é culpado, mas não só uma culpa, é uma culpa que tem sentença, ele foi julgado e sentenciado, culpado.
Então, esse indivíduo também vive fugindo dessa sentença, ele vive fugindo dessa culpa, tentando mostrar uma coisa diferente do que ele realmente é. Então, é um indivíduo que também é inseguro, tem baixa autoestima, tem noção de merecimento muito ruim, muito esmagada, ele é assustado, atabalhoado, ele é caótico mesmo, ele é muito problemático, ele não consegue, ele é desesperado, assustado, medroso, ele não consegue realizar nada porque ele está sempre preocupado em mostrar algo que não denuncie que ele é um cara culpado e sentenciado. Então, na hora de se fazer um planejamento terapêutico para esses dois indivíduos, se a gente levar em conta só o comportamento, pode ser que o insucesso seja mais certo. Mas se você leva em conta essas características que são diferenças sutis, mas que são vitais para se fazer uma abordagem terapêutica com esses indivíduos de forma diferente, na hora que você vai fazer o planejamento terapêutico levando isso em conta, as chances de sucesso são maiores. Por isso é que o coaching de hábitos mentais é muito mais específico, mais personalizado, mais individualizado do que a programação neurolinguística, apesar de ambos serem muito semelhantes. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu continuo convidando vocês a assistirem os próximos vídeos e a visitar o site melodiasdevida.com.br. Muitíssimo obrigado e até uma próxima vez.